Ainda sobre luto e consolo, nós encontramos na Mishnah, na Ética dos Pais, capítulo 4, Mishnah 18, Al tenachameu besha'a shemeto mutar lefanav. Mesmo que consolar enlutados, confortar enlutados seja uma mitzvah, faz parte de Gemilut Hassadim, de prática de bondade para com as pessoas, porém existe um momento adequado para cada coisa, por isso ele nos fala que não é apropriado, a Mishnah nos diz, não é apropriado consolar ou tentar consolar uma pessoa enquanto o morto ainda jaz diante dela, antes mesmo do falecido ter sido enterrado. Então, naquele instante, existe uma mitzvah anterior ao consolo dos enlutados, que é participar de um funeral, de mostrar solidariedade, de estar lá presente, mas antes do enterro não se oferece consolo, condolências, porque ainda não é possível consolar ninguém enquanto o morto ainda jaz diante da pessoa. Naquele momento o consolo ainda é inaceitável, portanto ele não tem efeito prático, então a pessoa tem que esperar até o outro momento, depois da pessoa já ter sido, a pessoa falecida ter sido enterrada, daí sim, a partir de então, começa a mitzvah de consolar os enlutados. Sobre enlutados e a perda, diz o Talmud em Moed Katan 25b, o sábio nosso dizia, Bachol aveilim velol aveidá, shehu limnucha va'anachnu la'anacha. Ele dizia, quando há uma perda de vida, quando alguém vai embora, então há prantos e choro, mas esse sábio ele fazia uma observação muito precisa, dizendo que na realidade nós choramos aqui não somente, ou não essencialmente pelo morto, pelo falecido, ou pela perda, pela sua alma. Ele dizia, nós devemos chorar pelos enlutados, por aqueles que permaneceram. Então ele dizia, chorem e pranteiem pelos enlutados e não pela perda. Por quê? Porque aquele que se perdeu dessa vida, na realidade ele vai para um descanso eterno, ele vai para um repouso, para o Gan Eden, que sua alma esteja em bom lugar, então ele vai estar em boa situação. Quem nós devemos prantear são aqueles que ficaram, aqueles que aqui permanecem, que ficam privados do convívio dessa pessoa querida. Então, ele dizia que faleceu, principalmente quando era gente boa, uma pessoa boa, elevada. Então, a gente chora, não é que a gente chora por ele, pela sua alma, porque sua alma está em bom lugar, sua alma está repousando em paz, está numa situação talvez bem melhor do que nesse mundo nosso aqui. Por quem nós devemos chorar? Pelos familiares, pelos queridos que aqui permanecem agora privados da sua convivência física, do seu convívio físico, da sua proximidade. Então esses realmente, eles ficam num vazio, há um vazio na vida deles, e isso precisa ser lamentado. Sobre isso a gente chora, porque aqueles que aqui permanecem, esses ficam realmente suspirando. E finalmente nos traz de Avot de Rabi Natan, no capítulo 30, que, como nós já dissemos, existem certas atitudes que elas estão enquadradas na mitzvah de amor ao próximo, que elas são consideradas práticas de bondade, que nós devemos para o próximo semelhante. Algumas delas, por exemplo, tzedakah, caridade, é feita para os pobres, apenas com os pobres, com os necessitados. Mas existem outras coisas que elas são feitas tanto para ricos como para pobres, se aplicam para todo tipo de pessoa que se encontra num momento fragilizado. Então é bom saber que Tanchumei Avelim, consolo de enlutados, isso não é só uma questão de ser mensch, de ser gente, é uma questão de educação, de finesse ou uma obrigação social, não, isso é uma mitzvah. Tanchumei Avelim é uma prática de bondade de acordo com o judaísmo. Mesma coisa também Bikur Cholim, visitar pessoas doentes, enfermas, que elas precisam
de um incentivo, que se levante a moral delas, que se dê esperança a elas, que vão se recuperar, e logo em breve, etc. Então isso também é uma mitzvah. E Gemilut Chassadim, prática de bondade, de forma geral, não só, isso não significa apenas dar caridade, mas às vezes ajudar uma pessoa no momento de dificuldade, não só ajuda monetária, tipo de apoio, às vezes pode ser uma boa palavra, às vezes pode ser uma informação, às vezes pode ser um outro tipo de auxílio. Então, nos diz o sábio que todas essas coisas, consolo dos enlutados, visita de enfermos, prática de bondade, mevim tová laolam, são coisas que trazem benefício ao mundo, coisas que tornam o nosso mundo melhor, por isso é uma grande mitzvah a gente estar empenhado nela.